Muitas vezes a gente troca de parceiro ou de parceira. A gente troca assim, então troca de nome, de CPF, mas não troca de dificuldade. E na maioria das vezes a gente pensa que a gente tem um dedo podre, sei lá, né? Mas eu falo, não é só o dedo não, gente, né? Tem mais alguma coisa que não está certa. Então a gente precisa identificar o que existe em nós que faz com que nossos relacionamentos se repitam. Por que que aquilo segue acontecendo mesmo quando eu troco de relacionamento, né? E a gente colocou aqui, semana passada nós falamos que falaríamos hoje sobre as 7 forças. As 7... Você tá boa, menina? Agora que eu vi que é você. Tudo bem? Sobre as 7 forças nas quais nós estamos inseridos, né? E cada um de nós está dentro desse movimento, porque é um movimento, é uma lei universal, como os ensinamentos do Bert Hellinger, né, as 3 ordens do amor, é uma lei. Por que que é lei? Não é porque o Bert botou lei, não. É porque ele identificou isso como um movimento natural que quer queira, quer não queira, é assim. Então, no movimento dos relacionamentos, da mesma forma. Então, se algo se repete comigo, eu preciso identificar o que existe em mim. Não é tentar mudar o outro, né? A gente vai falar disso também. Então, essas 7 forças, elas atuam em nós. Bom, uma dessas forças, ela vem do movimento do nosso passado sistêmico, daquilo que aconteceu no nosso sistema familiar em várias gerações anteriores. Então, todas essas informações, elas estão no nosso inconsciente, estão no inconsciente da nossa família, né? O próprio Jung já falou pra gente sobre o inconsciente coletivo e como isso atua em nós. Agora, aquilo que aconteceu no nosso sistema familiar vai sim atuar na gente como uma força que impulsiona atrás de nós. Acontece que quando nós não estamos emaranhados em nada, tudo bem? Não estamos emaranhados em nada, estamos bem. Então, essa força nos impulsiona em direção a outra força, que é o nosso destino ou o nosso futuro. Então, essa força que nos impulsiona, ela sempre vai estar aí nesse movimento. Acontece que quando nós estamos de uma forma desordenada em relação ao nosso sistema, porque primeiro a gente fala sobre eu e os pais. A grande maioria de nós ainda estamos emaranhados aqui. Ainda estamos com uma postura inadequada aqui. Mas a gente não para só aí. A gente começa aí. Então, esse movimento, ele vai nos impulsionar e fazer com que as coisas, a saúde de todas as outras áreas da nossa vida, inclusive dos relacionamentos, seja manifestada, essa saúde de tudo. Bom, acontece que muitas vezes nossos avós, nossos bisavós foram excluídos, mal falados, aconteceram assassinatos, aconteceram crianças abortadas, aconteceram nascimentos e morte muito cedo. Muitas mamães morreram de parto, outras morreram e deixaram crianças pequenas. Tudo isso gera um efeito no nosso sistema. E da forma com que nós estejamos posicionados em relação a esses fatos, de forma consciente ou não, eu vou ficar presa. E essa força que é do nosso passado não consegue nos impulsionar para o nosso futuro, o nosso destino. Então a gente fica como alguém que está andando numa floresta e prende o pé lá. Então você anda, mas você não... Daí a pouco a corda chega o tamanho, né? E você não consegue sair mais daquele lugar. Então nós precisamos buscar o nosso lugar. E todos nós temos um lugar, um único lugar específico.
na relação de irmãos, na relação como filhos da nossa mãe, do nosso pai. Mas às vezes, Marta, eu sou a terceira filha da minha mãe, sou a segunda filha do meu pai. Qual que é o lugar que eu me encontro? Olhe a relação de irmãos. Você é a qual filha, ou aliás, você é a qual irmã naquele lugar, ou qual irmão. Então você se posiciona naquele lugar de irmão, ok. Quando nós estamos realmente no nosso lugar, essas 7 forças nos movimentam de uma forma impressionante e faz com que tudo na nossa vida dê certo, de forma simples e fácil. Bom, essa segunda força, que é o destino, essa força que impulsiona a gente para frente, é um movimento masculino, porque é do masculino empurrar, do masculino é de lançar. Sejam bem-vindas. Pode deixar a sua bolsinha ali e ficar à vontade. E a força do destino, é que ela nos puxa para dentro, é uma força feminina. Então, essas 7 forças, elas se harmonizam entre masculino e feminino. Bom, existe uma outra força que nos empurra para a Terra, né? Uma força cósmica universal que nos impulsiona para a Terra e que nos movimenta nessa direção. Essa que nos empurra também, apesar de que a gente sabe que a Terra é um magneto, né? Ela é um imã que nos prende. A gente só não vai parar no centro da Terra porque a gente bate o pezinho aqui por cima e ficamos por aqui. Mas todos nós estamos ligados com o centro, com o núcleo da Terra, que é um magneto. Bom, então tem a força que nos empurra para cá, para baixo, e a força da Terra que nos puxa para dentro. Então essa que nos impulsiona para estar na Terra é uma força masculina. E essa que nos puxa para dentro é feminina. Por isso que a gente fala, né, a Mãe Terra, porque é realmente um movimento feminino. Todos os planetas representam um movimento feminino, todos. Todos os planetas estão em movimento. E todas as estrelas, inclusive o Sol, representam o masculino. Por quê? Porque fica parado e irradiando. O Sol irradia os raios para a Terra e a Terra absorve. Então aquele que irradia é o masculino, como todos os homens. O homem, por isso que o homem que apresenta o filho para o mundo, ou a filha, né? A mãe, o feminino, ele puxa o filho para dentro, tanto que a gente puxa ele para dentro, né? Através de uma relação sexual, ou seja, o homem lança a semente, a mulher acolhe a semente no ventre. Por isso que a união do masculino e do feminino gera esse efeito que é a vida. O Sol lança os raios para a Terra absorve e gera a vida. Bom, então ali já temos 4 forças, né? Do passado, do destino, a força universal e a força da Terra, que nos mantém aqui. E existe agora a força específica do movimento masculino e do movimento feminino. O movimento do masculino impulsiona nessa direção, ou seja, da direita para a esquerda. E o movimento do feminino impulsiona nessa direção, da esquerda para a direita. Sabe? É por isso que você me empresta seu marido? Só uns minutinhos. É por isso que quando nós estamos bem no nosso relacionamento, o homem está à direita do feminino. Porque a energia masculina empurra ele para cá, a feminina empurra eu para lá, e a gente fica cada vez mais próximos e unidos, né? Agora, quando esse relacionamento é tão bom como o deles, por exemplo, o feminino pode descansar no ombro. O feminino descansa no ombro esquerdo do masculino. Porque a gente não quer mandar neles, né? Essas mulheres que estão aqui também não querem. Vocês que estão nos ouvindo não querem mandar no homem. Porque aquelas que querem, o que elas fazem? Elas mudam para o lado de cá.
Ela quer ocupar o lugar do masculino. E como a força do masculino empurra ele para lá, né? E a do feminino impulsiona para cá, o que acontece? Fica cada vez mais distante. E aí o que esse homem às vezes faz e a gente fica puta? Ele quer brigar com a gente, porque ele, né? E quer que a gente volte lá para o lugar. Às vezes ele vai arrumar uma mulher que permite que ele fique do lado de cá. Às vezes ele vai arrumar uma amante. Às vezes ele se sente inútil, né? Porque a gente está fazendo isso com eles. Aí eles podem sair, vai beber cachaça, vai fazer não sei o quê. Por quê? Porque ele não tem espaço. Então, obrigada. Então, tudo isso é um movimento. Tanto é que quando a gente fala sobre isso, a gente pergunta de qual lado na cama dorme você e o seu homem. E vocês podem falar assim, mas tem relacionamentos de 2 mulheres ou 2 homens. Mesmo no relacionamento de pessoas do mesmo sexo, sempre um assume mais o papel masculino e o outro mais o feminino. Então observe nisso para quem tem relacionamentos com pessoas, né, do mesmo sexo. Bom, aí vimos 6 forças. E existe a 7ª força. A 7ª força é o poder pessoal, que está no núcleo, que está na conjunção dessas outras 6 forças. O poder pessoal, ele é constituído de tudo aquilo que é o nosso aprendizado. De todo o movimento de aprendizado que estão nas nossas memórias celulares, que a gente busca desenvolver, os nossos potenciais. Então, às vezes, a gente observa pessoas arrogantes, prepotentes, e a gente pensa que eles têm muito poder pessoal. Não tem. Quem tem poder pessoal é amado, é admirado e, às vezes, invejado, né? Porque todo mundo que é admirado é invejado também. Que ótimo, né? Tem gente que tem preocupação com ser invejado. Falei, então você vai ser, né, medíocre. Então a gente precisa estar disposto a gostar de ser invejado, porque toda pessoa invejada também é admirada por muitos. Então, aqui no poder pessoal, nós, quando estamos exatamente no nosso lugar, nós temos esse poder pessoal que flui através de nós. Toda pessoa que tem realmente poder pessoal, ela se coloca em posição de liderança. E é um líder a serviço dos outros. Não é um líder que tem seguidores, né? Tantos seguidores. Ou que se incomoda ou se alegra em ter seguidores. Ele está a serviço das pessoas. Podem ser poucas pessoas ou muitas pessoas. Então, essas são as 7 forças. E por que isso é tão importante para a saúde dos relacionamentos? Porque para a gente estar no nosso lugar, na congruência dessas forças, nós realmente precisamos ter algumas atitudes, né? Por isso que a gente colocou de novo isso aqui. Para que cada vez que a gente olhe para os 5 círculos do amor, a gente consiga ter força de mudar a nossa postura, né? Bom, então essas 7 forças, elas atuam em nós e a gente precisa se alinhar a elas, né? Eu já falei um pouquinho sobre o masculino e o feminino. Esse movimento, né? Eles são diferentes e é por isso que um precisa do outro. O feminino, para gerar, o feminino precisa um pouco do masculino. Mulheres de negócios, na maioria das vezes, também precisa de ter um relacionamento. No entanto, as mulheres, o feminino consegue gerar, prosperar financeiramente, muitas vezes sem a presença de um homem. Agora, para o homem gerar e prosperar, ele precisa da presença do feminino. Porque é o feminino que gera. Então o homem cria, o homem pensa, a mulher não cria? Cria, por isso que ela dá conta também. Por isso que ela dá conta de gerar, mesmo sem o homem, né? Agora,
esse movimento do feminino, ele é possível. Mas quando uma mulher tem ao seu lado e do lado direito um homem onde ela se apoia, por exemplo, a Terra se apoia no Sol. O que ia acontecer com os planetas que giram em torno do Sol se não tiver o Sol? Se uma força for lá e tirou o Sol, todos os planetas vão... É por isso que o masculino sustenta o feminino no seu desequilíbrio. E o feminino gera para o masculino, para que ele possa ter paciência de aguentar nós, né, gente? Porque o homem, ele realmente, né, esses dias eu brincando, conversando alguma coisa lá com meu marido, eu falei assim, meu bem, acho que você não me ama, não. Ele falou, bebê, eu te amo. Porque eu não ia te suportar. Então, realmente, nós, a mulher, o homem gosta de mulher que tem característica de mulher, característica feminina, né? Que esteja desse lado de cá. Mas ainda assim não é fácil, né? Mas como eles querem aquilo que a gente tem, né? Que é diferente deles, na maioria está ligado aqui na sexualidade, né? Então, eles aguentam a gente, né? Porque quando a gente começa a falar, vocês não, mas eu falo muito. Quando eu começo a falar, né? Tem hora que dá vontade de sair um pouquinho. Meu pai fazia assim, né? Mamãe começava a falar demais, eu falava assim, não, meu bem, espera aí, eu vou ali comprar um café. E ele escapava, eu tô precisando, ele inventava uma coisa que eu tinha que comprar, e ele saía, para dar um tempo, né? E a hora que ele voltava, ela já tinha mudado de assunto, né? De tema. Então... o masculino também tem a sua função. E nós, para estarmos num relacionamento, esse homem precisa sentir que ele tem um lugar e que nós precisamos deles. O que acontece hoje, né, de alguns anos para cá? A mulher desenvolveu muito o seu aspecto profissional. Muito. Né, conseguimos muitas coisas. E muitas vezes a gente, quando está dentro do nosso lar ou no relacionamento, em qualquer lugar, a gente não consegue sair da liderança. Então a gente precisa dar conta. Aqui eu sou líder dessa equipe. Eu saí daqui, eu fui para casa, deixa ele liderar. É tão bom, porque senão você não escora no ombro dele. Senão ele vai sentir que ele está sendo dispensável. E isso faz com que a pessoa, o homem, né, possa ir embora para outro lugar. E a gente também, lógico. O concordar com o outro. Bom, no relacionamento de parceiro, a gente, quando eu falo parceiro, repetindo, né, a gente estou falando só de homem e mulher, pode ser 2 homens e 2 mulheres. Nós precisamos, para que esse relacionamento seja alegre, a gente precisa concordar com o outro. Concordar com o outro exatamente como o outro é. Ah, Marta, mas e se a pessoa faz algo que me agride? Bom, se você se sente agredida ou agredido, e isso está diretamente ligado a você, a atitude dele, bom, então você precisa reconhecer que você se sente agredida ou agredido. Porque na maioria das vezes a pessoa faz isso porque ele quer fazer isso, não é para te agredir. Então, ao invés de dizer assim, você me agride, ou você tem que mudar isso, você pode, no primeiro momento, precisa concordar que a outra pessoa faz o melhor que pode fazer, mesmo que esse melhor realmente não te agrade. E da mesma forma, você também faz o melhor que você pode fazer, mesmo que você tenha atitudes estranhas e equivocadas. Então, o primeiro passo é concordar com o outro, exatamente como o outro é. E uma frase que conecta muito os casais é não só verbalizar, mas sentir exatamente como você é. Você é o homem certo para mim. Então isso move a alma da pessoa. Bom, mas essa pessoa, vamos dizer que todos os dias sai com os amigos e chega mais tarde. Todos os dias, e você se sente agredida.
Você não gostaria que isso fosse diferente. Então eu tenho que ficar calada? Não, porque você não vai dar conta mesmo, né? E nem precisa, gente, é verdade. Então você pode dizer, olha, todas as vezes que você age assim, eu me sinto abandonada, eu me sinto agredida, eu me sinto desvalorizada. E você precisa saber até onde você aguenta. Então não é que você quer mudar o outro para se adequar ao que você quer. Perceba até onde eu suporto. Quais essas características que a pessoa tem que eu consigo conviver com elas e quais eu não consigo. Então, quando é para se afastar, a gente afasta porque a gente não aguenta aquela característica. Agora, o que acontece? A pessoa faz uma coisa, você quer que ele muda ou ela mude. E isso gera, muitas vezes, a pessoa ficar falando para outra pessoa o dia inteiro. Principalmente quando a gente já leu alguns livros, né, terapêuticos, assistiu palestra e tal. Aí você começa a dar aula para a pessoa. Você quer que a pessoa entenda aquilo que você está entendendo. Compreenda e participe dos assuntos que você gosta. E a pessoa faz uma coisa, você vira assim e fala, isso é porque você tem problema com sua mãe. Né? Outra pessoa faz alguma coisa e fala, não, você precisa melhorar com seu pai. Isso é não concordar. E esse concordar com o outro não é só com a pessoa, porque quando há a união de duas pessoas, não é só de duas pessoas, é a união de dois sistemas. Então, se eu me uno com ela, é eu e ela, e o meu sistema e o sistema dela. Então, se eu estou com essa pessoa, mas eu não gosto da mãe dela, não gosto do pai dela, ou seja, daqueles considerados muitas vezes os avós dos meus netos, dos meus filhos, né? Então, Bert Hellinger mesmo diz, a força que tem dizer, essa é a avó dos meus filhos, do que dizer, essa é minha sogra. Eu pensei que fosse só no Brasil, né? Que sogra é quase igual, sogra é igual a bruxa, né? Na nossa percepção, na nossa conversa. Né? Mas Bert lá na Alemanha falou a mesma coisa. Então, quando eu vejo, essa é a avó das minhas crianças. O que eu estou dizendo? Que no sangue dos meus filhos corre o sangue daquela mulher. Então, isso faz com que as forças, as potencialidades, os valores e o poder que vem daquela avó, daquele avô, ele flui no meu filho. Agora, quando eu desqualifico e não concordo com a mãe do homem ou da mulher que eu escolhi, e quando eu não concordo com o pai do homem ou da mulher que eu escolhi, então eu estou excluindo eles. Quando eu excluo, o parceiro, meu homem ou minha mulher, vai sentir também excluído. E quando eu não suporto a característica do meu sogro ou da minha sogra, quem que vai ser igual, gente? Os filhos. Eu falo, tá igualzinho seu avô. Parecendo que tá xingando a pecinha, né? Você tá igual a sua avó. Porque os netos, eles amam os pais. Os filhos amam os pais. Mas os netos amam os avós de uma forma incrível. Então rejeita a sua sogra, seu sogro, porque o filhotinho vai chegar lá com a malinha na mão, igualzinho. Então, quando a gente olha para os avós dos nossos filhos e concordamos com eles, mesmo que eles tenham características estranhas, concordar com eles não significa que todas as atitudes da minha sogra e do meu sogro eu faria igual. Não, porque eu sou de outro sistema. Algumas coisas são iguais, outras não. E quando um casal quer dar certo, a gente precisa tomar tudo que os nossos pais nos deram. Tomar. Isso é encher a sacola de algo para compartilhar. Porém, quando nós vamos montar o nosso núcleo, o nosso sistema, então eu pego o que há de melhor que meu sistema, meus pais, meu sistema inteiro me deu e levo para iniciar esse outro sistema. Algumas características que tem no meu sistema, que às vezes atuam em mim, e que isso vai prejudicar o meu sistema que eu estou iniciando agora, eu preciso deixar. Então, se ambos fazem isso,
pega o que há de melhor, o que percebe que gera o melhor efeito para formar um novo sistema e consegue desistir de valores ou de características, cada um fazendo a sua parte, vocês conseguem, nós conseguimos iniciar um novo sistema com bases sólidas. E esse concordar com o outro, ele é extremamente importante. Na maioria das vezes, né, é a mulher. Nós somos incríveis, né? Na maioria das vezes é a mulher que quer mudar o homem. Mas eu já vi muitos homens que querem também mudar as mulheres, mas é mais raro. A gente, porque tem um instinto, né? O feminino, ele tem um instinto de maternidade, e muitas vezes a gente quer levar isso também para o nosso relacionamento. A gente precisa lembrar muito, o nosso parceiro ou a nossa parceira não é nossa criança. Bom, e a gente colocou os 3 pilares fundamentais para quem quer ter um bom relacionamento de parceiro. Esses pilares são cumplicidade. A cumplicidade, ela demanda várias características, né? Várias atitudes nossas mostram se a gente está sendo cúmplice daquela pessoa. Mas sempre quando a gente consegue concordar com o outro, já significa que nós estamos como cúmplice. Eu brinco assim, cúmplice é assim, um mata, o outro enterra, né? Um mente, o outro cala. Não é? Porque tem casais assim que um solta, tem a característica dele, eu não sei onde que aprendeu a mentir, mas às vezes nem precisa, a pessoa solta as mentiras. Aí vai a mulher, o homem fala, principalmente nós, gente, falar a verdade, né? Nós vai falando, não foi assim não. Não era dessa distância. Às vezes o outro só errou mesmo, assim. Então sai corrigindo o outro. Isso é falta de cumplicidade. Então, você não precisa desmentir a pessoa, fica calado. Você também não precisa ajudar a mentir, né? Mas se quiser ajudar, é cumplicidade também. Eu conheci um casal, hoje eu não me lembro o nome deles, mas há muitos anos atrás, gente, a cumplicidade dos dois era incrível. E em muitas atitudes que eu pessoalmente discordava. Mas eu vi e falei, gente, como é que são cúmplices desse jeito? Um fazia uma merda, o outro botava pano quente lá, sabe? Batia o perfume, né? Então, a cumplicidade é muito importante. Então, nunca desqualificar o outro, nunca falar mal da outra pessoa, nem perto e nem longe. Sim? Você tocou nesse assunto, foi interessante, eu falei para você que podia perguntar, eu não sabia, né? Se podia. Pode. Depois eu participar, né? Se a questão da mulher, ela ter avançado, né, no poder dela, essa questão física, também tem influência espiritual. O avanço da mulher tem influência espiritual como? Assim? Porque tem muitas mulheres hoje que alcançaram, tipo assim, essa linguagem machista e feminista, não tem nada a ver com isso, sistema, né? Que tem algumas coisas que a gente vai ler e a gente vai compreender, né? Aí, isso prejudica na questão da mulher, a questão dela tomar o lugar do homem. Muito, totalmente. Aí por isso que eu vejo assim, eu conheço algumas mulheres, tipo colegas minhas, que reclamam que às vezes está com depressão, às vezes está com uma coisa, está com a outra, mas nunca aceitam o homem do lado dela, né? É porque... Eu, por exemplo, quero só finalizar, quando eu tive o meu primeiro casamento, eu achava assim que depois de um certo tempo eu achava que eu era machista. Eu era muito religioso, mas eu era uma pessoa equilibrada. Só que depois do tempo eu achava que eu era muito machista. Aí eu comecei a estudar algumas coisas fora da questão religiosa, comecei a ler alguns livros. Aí eu entendi que eu não queria ser tipo um macho. Na verdade eu queria proteger. É um dos papéis do masculino. Só que eu cometi o erro de querer explicar para a pessoa que era isso que eu queria fazer, ela não entendia. Existe um viés, né? O masculino, ele está também, nesse caso, para proteger, né? Você quer se sentir prestativo para a mulher, né? Se você está ali, você não é prestativo para ela, você se sente um velho ninguém. Que ela não precisa de você. Bom, isso prejudica muito. Tanto é que a gente percebe que
grande parte das mulheres que tiveram muito sucesso profissional estão sem homens. Porque elas não conseguem ter o sucesso aqui, porque para ter sucesso você vai liderar. Daí ela chega em casa, ela quer liderar também. Daí ela acha que aquele homem não está à altura, ou, por outro lado também, o homem não suporta aquilo. Aí ele arruma um amante, e ela fica brava com ele e separa. Mas às vezes arruma um amante porque lá ele consegue ser homem, né? Lá ele tem um espaço. Eu tô me superando, você acredita? Tá o quê? Tô me superando. Por quê? 2 anos que eu tô numa relação que eu aguento coisa que eu não aguentei nunca na minha vida, nenhuma relação. Olha... Tô feliz, tô melhorando. Eu fiquei casada há 20 anos, né? Depois eu me divorciei. Eu me lembro que eu ficava, naquela época, eu ainda não era terapeuta, não. E não conhecia isso aqui. Porque, às vezes a gente é terapeuta, mas também não funciona com isso aqui, né? Então eu não conhecia isso aqui e estava extremamente feminista. Né? Esses movimentos do feminismo, na maioria das vezes, pode ver, essas mulheres têm problemas com as mães. E é por isso que não consegue ser fêmea, não consegue ser mulher. Isso está sistemicamente também. Você falou assim que não tem a ver com a parte sistêmica, mas tem. Quem está alinhada com a mãe consegue estar num relacionamento como mulher. E eu me lembro, quando eu ficava falando demais, falava, né? E meu marido não tinha aprendido a fazer igual meu pai e comprar um café. Então ele ia me ouvindo, daí a pouco ele virava para mim e falou assim, Marta, agora chega. Aí eu pensava, aí acabava a minha fúria, sabe? O chega, ele não sabia disso, né? Mas quando ele dizia chega, ele estava dizendo assim, mais assim, na continuidade, chega para o seu lugar. E aí eu pensava assim, engraçado, quando ele fica bravo, a minha raiva acaba, a minha raiva passa para ele. Mas na verdade, porque ele assumiu o lugar dele. Entende? Eu falei, não, agora chega. Eu pensava, uai, chega, né? Ele ficou bravo, acabou a minha raiva. Então eu vim entender como esse chega funcionava depois, né? Na época eu pensava que era porque ele ficou bravo, a minha raiva tinha passado para ele. Quando não funciona nada, explica. Oi? Quando não funciona nada. A gente faz constelação. Quando nada. Eu de tudo, não funcionou nada. Bom, porque às vezes realmente a gente entende isso aqui, a gente coloca em prática, estamos realmente na postura, mas o outro não tem o movimento. Então, lógico, a nossa mudança de postura atua diretamente, imediatamente no outro. Mas, dependendo do que existe no outro e no sistema do outro, e a pessoa não resolve isso, mesmo que você faça a sua parte, o outro não toma aquilo. Entende? Mas, é como eu estou te falando, às vezes precisa realmente constelar, e muito especialmente, se é possível, com o casal aqui. Às vezes tem a ver com crianças nossas que não nasceram com vida, por exemplo. Então a gente teve uma namorada, ou nós mesmos fizemos um aborto, enfim, passou um tempo, você casa. Aí nada dá certo. Às vezes tem a ver com aquela criança que foi abortada por nós, que algo atua. Às vezes nós desqualificamos ou não valorizamos uma mulher lá na época do colégio, enfim, alguma situação assim, e eu não gosto de usar muito a palavra energia, mas esse sentimento de lá, porque a questão não é que a gente tem que namorar e estar com todas as pessoas que nos amam, mas a gente tem que valorizar o amor das pessoas, e não nos afastarmos desqualificando aquele amor. Então, muitas vezes, a postura nossa lá na juventude gera uma dificuldade no relacionamento futuro. Outra coisa, a nossa postura, você como homem, muitas vezes a sua postura em relação ao seu pai e o seu olhar em relação ao relacionamento dos seus pais, o seu julgamento faz com que seu relacionamento não dê certo. Me explica uma coisa, então. Quando o homem, ele sempre foi totalmente sincero na questão do sentimento com qualquer mulher que fosse. Sincero? Sincero ao extremo. Tipo assim, o homem nunca falar, por exemplo, no meu caso, eu falo com toda franqueza. Eu nunca consegui falar com uma mulher que eu amava ela sem realmente amar. Isso é só um detalhe. Pois é, mas esse aí é só um detalhe
do grande bolo, né? É um detalhe que pode ser importante. Bert Hellinger diz o seguinte: quando eu digo eu te amo, que peso isso tem? Né? Eu te amo, mesmo que você vá embora. Eu te amo e preciso que você esteja comigo. Eu te amo e te libero. Sabe? Uma coisa é amar, mas de que forma esse amor se movimenta? Então, na minha percepção em relação a você, se pergunte como você via o relacionamento dos seus pais quando você era adolescente. Como você olhava para o seu pai em relação à sua mãe. Eu acredito que nessa análise você vai encontrar um pouco dessa resposta. Por que que não dá certo? Por isso que eu falei, quando nada funciona, constela, que você vai achar lá. Já achou a resposta? Já achou a resposta? Minha mãe não falava que amava meu pai, mas a atitude dela mostrava. Minha mãe não ficava batendo na cabeça dele as coisas, entendeu? Aí eu fico observando assim, lembrando o que você está falando. Aí, mas, e assim, não tinha essa questão, né? Eles estão juntos até hoje? Não, ele faleceu. Mas viveram juntos até que seu pai morresse? Sim. Então as coisas lá estavam certas. Sexualidade. Um dos pilares é a nossa química sexual. A menos que a gente já esteja bem, né, desonlinezadinho na idade, né? Então, que mesmo que estejamos de corações conectados, a gente já está bem. Só o coração que está conectado. Então, a menos que a gente já esteja, né, com uma certa idade, o que define realmente que duas pessoas são um casal, ou parceiros ali, é a afinidade sexual. É o ato sexual. Por quê? Porque todas as outras coisas a gente pode fazer com todo mundo, não é? Ah, eu quero um relacionamento. Muitas vezes as pessoas, né, vêm constelar. Eu quero um relacionamento. A minha primeira pergunta é, para quê? Isso é para tudo, né? Para quê? Aí a pessoa fala assim, porque eu preciso de um companheiro. Eu falo, tá, arruma um cachorro. Ele não vai te dar trabalho, né? Não vai reclamar. E muita gente substitui os homens por cachorro e outros por quê, gente? Gato e outra coisa. Não, garrafa d'água, eu tenho visto isso. Tem gente que anda o dia inteiro com a garrafa d'água do lado. Fala, gente, tá substituindo quem essa garrafa? Não, a garrafinha com água, o dia inteiro, né? Gente, tem uma frase, né, que a mamãe dizia, tudo que é demais passa. Então não era só a mamãe, né? Então isso é um ditado, tudo que é demais passa. Então, muitas vezes esses cães, qualquer bichinho, está substituindo nossos filhos que não nasceram com vida, às vezes porque nós quisemos tirá-los, outras vezes com as pílulas do dia seguinte, outras vezes são irmãos nossos que não nasceram com vida, e outras vezes é substituindo porque quer um companheiro, né? Então, aí eu falo isso, a pessoa fala, não, mas é porque... E aí vai falando muitas coisas, ou seja, eu quero conversar. Fala, você pode conversar com seus amigos? Então, a única coisa que define realmente que a gente faz, algumas pessoas, né, a maioria de nós, fazemos sexo só com os nossos parceiros, né, ou com os namorados, enfim. As outras situações a gente pode viver com os nossos amigos, com as nossas amigas. E objetivo em comum. Então, a gente precisa, cada pessoa, né, a mulher, o homem, eles precisam ter objetivos individuais, não precisa ser tudo misturado, não. Mas precisa, na intersecção de ambos, precisa ter algum objetivo em comum. Qualquer coisa. Algo para onde ambos olhem.
naquela direção. Mesmo que aqui ele tenha a profissão dele, outros objetivos, ela tem a profissão dela, outros objetivos, mas precisa ter um objetivo juntos, para que se movam nessa direção. Bom, esses são os 3 aspectos principais, os 3 pilares, né? Como aquelas mesinhas, né, que tem 3 pezinhos. Então, os 3 pezinhos mantêm a mesinha firme. Se você tira um pezinho desse, não, a gente não vai fazer sexo mais, né? Ou um não está disponível, um está animado, o outro não, né? E as coisas vão tendo problema aqui, é um pezinho daquele que sai. A mesinha cai? Ainda não, porque você pode encostar ela na parede. A parede serve como um apoio para que esse relacionamento não acabe todo. Mas aí vamos acabar com a cumplicidade também. Aí ficou só um objetivo em comum, a gente quer construir uma nave espacial juntos, né? Aí você ainda leva a mesinha para o canto da sala. Aí uma parte da parede, a outra firma aquela mesinha. Mas ela está pertinho de cair. A hora que você tira a outra perninha, não tem jeito mais. Então a gente precisa buscar isso aqui, juntos, né? Qual a sexualidade mantém sem firmeza? É isso que você quer dizer? Como? Só a sexualidade, você falou que vai tirando os pilares. E a minha pergunta, só a sexualidade segura ou não? Não. Tem que ter os 3. Tem que ter os outros 2. Tem que ter os outros 2. Isso. Porém, quando a sexualidade ela é vivida muito intensamente, É o forte da relação do casamento. é o que mais conecta. Porque é ali naquele momento em que os 2 são um só. Por isso que Bert Hellinger percebeu que na relação de 2 homens, a relação afetiva de 2 homens gera vínculo. De 2 mulheres, não. Porque os 2 homens, mesmo sendo homens, em algum momento estão ali unidos em uma só pessoa, né? E as mulheres não. Então, outra coisa, gente, vínculo e amor são situações diferentes. Tem pessoa que ama muito a outra pessoa, tem amor e não tem vínculo. E às vezes tem vínculo e não tem amor. O vínculo nunca se desfaz. O amor pode ser transferido para outra direção, né? Quando chega nesse ponto objetivo em comum e as outras coisas já finalizaram, você fica tipo como se fosse uma corda bamba, né? Você quer sumir, quer ir embora, é como se fosse assim, dizer que é o final, acabou, não adianta tentar. Tem pessoas que não tem nada disso aqui e vivem junto ainda. Entende? Mas infeliz, será que consegue? Ué, eu conheço algumas pessoas. Às vezes a pessoa não tem isso aqui e ela se mantém por falta de opção. Ah, falta de opção não é só financeiro. Às vezes a pessoa é insegura. Ela não tem coragem de tomar uma decisão. Ela às vezes faz um câncer e sai da relação, que ela morre. É porque às vezes amor próprio ele está ligado, eu vou me amar quando eu tiver uma boa relação com os meus pais. Quando eu tomar a força que vem da minha mãe, do meu pai, então eu sou eles. Então quando não é só quando eu amá-los, porque todo mundo ama os pais, mas quando eu tomo o que eles me deram, eu me torno forte. E nessa força eu tenho coragem, né? Por isso que eu falo assim, falar em amor próprio é superficial, a gente tem que olhar na raiz. Por que eu não tenho amor próprio? O que acontece comigo? Tem pessoas que vivem numa relação doentia, sem isso aqui, porque praticaram abortos. E aí ela se pune ficando na relação. Entende? Às vezes ela sabe, muito raramente ela sabe, mas às vezes ela tem essa noção. E muita gente fica aqui. Até. Tem gente que fica aqui e diz pra mim assim, eu fico porque ele precisa de mim. Gente, dá vontade de matar a pessoa. Mas precisa pra quê? Não, eu estudei isso. A pessoa falou assim, eu vou ficar com ele, apesar de tudo, e acima de tudo, porque eu vou cuidar dele. Pois é. Isso é querer ser inocente, querer ser boa demais, querer ser muito importante. A gente fala nas constelações, só é feliz quem permite ou está disposto a perder a importância.
Quando a gente quer ser importante, você não consegue fazer nada por si mesmo, porque você quer ser importante. Quando a gente quer ser inocente também, né? E isso, esses relacionamentos doentios, como eu falei, às vezes a pessoa se faz uma doença, ela vive doente, fisicamente doente. E às vezes pensa que vai morrer, vai pro céu, né? Sei lá para onde. Porque fala, não, eu aguentei, porque aguentei até o fim. Mas aguentou, gente! Se aquilo fosse divino, aquela atitude fosse divina, a pessoa estava saudável, feliz, contente. Se você faz algo ou toma qualquer atitude que te gera dor nos ombros, dor de cabeça, falta de ar, dor nas pernas, é porque essa atitude não é correta. Ela não vai te beneficiar de forma nenhuma. Então a gente precisa realmente perceber por que eu me mantenho nessa relação e talvez conseguir sair, né? Agora, por que eu me mantenho aqui? É por opção. É por opção e não por falta de opção. A gente tem que se manter nos relacionamentos por opção, não por falta de opção. E a gente vai conseguir isso aqui. Olha só. Primeiro, é esse círculo que a gente fala, né? Nós, nossos pais. Eu e minha mãe, eu e meu pai. Depois disso, eu consigo depois que eu tenho sucesso aqui, que é tomar o que eles me deram. Concordar com a mãe, concordar com o pai, concordar com o relacionamento deles, concordar com a forma com que eles me criaram, concordar exatamente com tudo que eles me deram do jeito que me foi dado. Então, quando eu concordo, eu tomo. Porque o que a gente faz muitas vezes? Os pais fazem tantas coisas por nós e a gente reclama porque naquele dia eu queria o pirulito rosa, ele me deu um amarelo. Então a gente fica olhando com o nosso olho de mosca só para aquilo que eu não gostei, né? Gente, lembrando que agora mesmo eu vou perguntar a vocês, inclusive o pessoal do Instagram, do Facebook também, que queiram escrever o que vocês querem que a gente fale na próxima temporada, tá? Essa agora foi a temporada A Cura, depois a próxima pode ser sobre profissão, aprofundamento em relacionamentos, que vocês decidirem. Então, depois que eu tomo isso aqui, eu me sinto capaz. Eu aprendo, quando eu tomo isso aqui, eu aprendo a servir. Porque eu só consigo servir as pessoas quando eu compreendo que meus pais me serviram. Mesmo quando minha mãe me deu para que outra pessoa criasse, meu pai foi embora, ainda assim eles me serviram, porque eu estou viva. Deu certo, de algum jeito deu certo. Então eu consigo ter sucesso na minha profissão, ter saúde profissional, ter alegria naquilo que eu faço, ter coragem de fazer algo novo. Depois, então, eu tenho uma profissão, eu consigo me sustentar, então eu posso ir para um relacionamento por opção e não por falta de opção. E se eu estou no relacionamento e lá as coisas estão muito difíceis, eu posso sair, porque eu não preciso ficar lá por dinheiro, porque eu já tive sucesso profissional. Então eu posso, a outra pessoa vai ter certeza que eu estou no relacionamento por opção. Depois, então, do relacionamento, eu posso ter filhos ou construir projetos. Muitas vezes a gente está até com problema aqui, já tem um quarto, né? A gente está com problema lá com o pai e com a mãe, está criando os meninos do quarto círculo dentro da casa da mãe. Ainda tem gente que não gosta da mãe. Acha que a mãe não serviu bem, que a mãe não cuidou direito. Esses dias eu passei por uma experiência dessa atendendo alguém, nem lembro quem, mas não iria dizer também. E ela disse, eu falei, e sua filha? Não, tá com a minha mãe. Eu falei, por que você deixa sua filha com a sua mãe se ela não te criou bem? Eu falei, desde quando? Desde que nasceu. Percebe? E ainda assim estava sendo ingrata com a mãe. Porque a mãe não tinha criado ela bem, segundo ela, para mim. E ainda além de criar. Falei, você sabe quantas vezes sua mãe levantou de noite para cuidar de você? Quantas vezes ela te deu banho quando você era criança? Quantas vezes ela olhou se você estava com febre, o que você estava sentindo? Não. Falei, claro que você não sabe, você não cuidou de sua filha. Falei, lógico que você não vai saber. Então, a gente precisa trocar nossa lente de mosca e botar a lentezinha de abelha. E concordar com isso. Às vezes, quando eu falo isso, o povo pensa que eu estou
defendendo a mãe ou o pai. Eu falo, gente, eu estou defendendo é você. Porque eles não vão mudar. Porque você está com depressão, porque tem problema com eles. Você não tem dinheiro, porque tem problema com eles. Eles não vão alterar a continuidade da existência deles, porque você não tem um homem, porque você não tem uma mulher. Isso é para você, não é para eles. Então, depois disso aqui, a gente consegue realizar grandes projetos ou pequenos projetos. Mas a gente consegue estabelecer objetivos e realizar. Porque sem a nossa boa conexão com o nosso pai, a gente não consegue estabelecer objetivo. Às vezes a gente passa num concurso público e a gente fica lá naquele concurso público, por exemplo, e vive a vida lá. Mas criar objetivos, estabelecer metas e cumprir, a gente só consegue através do pai. E aí talvez a gente consiga servir ao mundo e fazer algo bom para muitas pessoas, né? Então aqui eu coloquei os verbos. Primeiro eu tomo, depois eu sirvo, no meu relacionamento eu compartilho e consigo conduzir bem minhas crianças para fluir no mundo. E eu só consigo conduzir bem minhas crianças quando eu compreendo que meus pais buscaram me conduzir da melhor forma. Às vezes as pessoas reclamam, minha mãe me xingava, o meu pai me xingava de tal coisa. E eu digo, quando a pessoa fazia isso, seu pai ou sua mãe, qual era a intenção? A gente precisa olhar o que está atrás da intenção. Qual era a intenção? Aí a pessoa fica brava, chateada e acaba se comportando exatamente como os pais falaram. E fala que a culpa é deles. Não é deles, é sua. Então, por que você não ficou brava? Vou ficar brava, vou mostrar que eu dou conta. Quantas pessoas agem assim? Diante de uma crítica, ela fica brava e ela constrói algo grande para que os pais olhem. Aí o que os pais fazem? Eles olham e falam, aí ó, deu certo. Xinguei, deu certinho. Verdade, gente. Exato. Porque quando eles falam qualquer coisa para nós, a intenção é que dê certo. Ah, me xingou de vagabundo, agora eu sou assim mesmo. Fala, porque você quis, por que você não mostrou que você não era? Não é? Então, então isso, nós temos várias constelações hoje, então a gente não pode seguir muito, né? Eu acho que eu já falei muito, inclusive. E tinha algo... Ah, tá. A gente vai fazer uma constelação para uma pessoa que está em outro país e a gente vai transmitir, né, através da imagem do WhatsApp. Ela já está lá assistindo. Então, quando é realmente muito longe, a gente faz assim, né? A pessoa está lá, ela assiste a palestra, aí depois a gente conecta e faz aqui, ela vai acompanhando através das imagens de WhatsApp. Eu acho que é isso, né?